É um domingo, 23 de outubro de 1988. Por volta da manhã, alguém encontra um corpo na lateral de uma estrada de pouco movimento, a Ontelawny Trail Road, em Perry Township, uma área de interior em Berks County. A vítima está morta, espancada e estrangulada, abandonada ali como se tivesse sido descartada depois do crime. A cena é o tipo de coisa que ninguém espera ver num domingo de interior. A estrada é estreita, cercada de árvores, cercas de fazenda. Um silêncio que só é cortado de vez em quando pelo som distante de um carro passando. O corpo está jogado na grama, como se tivesse sido deixado ali às pressas. As roupas estão desalinhadas, há marcas claras de violência, hematomas, sinais de luta. O pescoço traz a marca de algo que aperta com brutalidade. Um fio metálico, arame de feno, daqueles usados em propriedades rurais. Quando a polícia de Berks County chega, eles entendem rapidamente duas coisas. Primeiro, aquilo não é um acidente. Não é alguém que caiu, não é alguém que foi atropelado. É homicídio, e um homicídio cruel. Segundo, aquela não é a cena original do crime. O corpo foi colocado ali depois. Choveu durante a noite, o chão ainda está úmido, mas as roupas da vítima estão secas. Isso significa que alguém transportou aquele corpo até a Ontelawny Trail Road, depois que a chuva parou, e o deixou na beira da estrada, como se estivesse se livrando de um objeto. Pouco tempo depois vem o nome. A mulher encontrada naquela estrada se chama Anna Jean Kane. Tem 26 anos. É mãe de 3 filhos pequenos. Morava na região de Reading, Pensilvânia. Não é uma turista perdida. Não é alguém de passagem. É alguém da comunidade que vive num pedaço da cidade onde a vida é muito mais dura do que os registros oficiais costumam mostrar. A autópsia confirma o que a cena já sugeria. Anna foi espancada e estrangulada. A polícia encontra marcas de agressão, sinais de que ela lutou, e o arame de feno usado como instrumento de estrangulamento. É um assassinato direto, violento, de proximidade. Alguém olhou para o rosto dela enquanto tirava sua vida. Enquanto os peritos fazem seu trabalho, outra equipe começa o processo de tentar reconstruir quem era Anna e o que aconteceu nas últimas horas de vida dela. Eles descobrem que, para sobreviver, Anna fazia programas na área de Reading, em zonas conhecidas de prostituição. Isso, na prática, transforma o universo de possíveis suspeitos em algo gigantesco. Clientes casuais, gente que passa de carro, homens que nunca deram o nome verdadeiro, rostos que aparecem uma vez e somem para sempre. Para quem investiga, é um pesadelo. Para a vítima, é um contexto de vulnerabilidade constante. Anna não é um nome que os jornais da época tratam com delicadeza. Ela vira estatística, vira mulher ligada à prostituição. Mais uma entre tantas vítimas que a sociedade costuma culpar em silêncio. Mas, para a família, para os filhos, o quadro é outro. Anna é mãe, é filha, tem história, tem defeitos, tem erros, tem laços. Enquanto isso, no laboratório, os peritos decidem fazer algo que, em 1988, ainda é relativamente novo. Eles examinam cuidadosamente as roupas de Anna em busca de vestígios biológicos do agressor. No tecido, eles encontram material que permite extrair um perfil de DNA masculino desconhecido. Não é um perfil tão avançado quanto os que existem hoje, mas já é algo. Uma assinatura genética de alguém que não está ali para responder perguntas. O problema é que, naquele momento, essa assinatura é quase inútil. Os bancos de dados de DNA ainda são limitados. O Sistema Nacional ainda está em formação. E o DNA de Anna, nos anos seguintes, não vai bater com ninguém. É como ter uma chave perfeita, mas não ter nenhuma fechadura para testar. Mesmo assim,
A decisão de guardar bem essas evidências vai ser crucial. As roupas são embaladas, catalogadas, armazenadas. O laudo é anexado ao inquérito. O perfil de DNA é registrado dentro das possibilidades da época. O corpo é enterrado. E um pedaço daquela estrada, a Ontelawny Trail Road, fica para sempre marcado na memória de quem trabalhou naquele caso. Nos meses seguintes, a polícia faz o que é padrão em investigações assim. Volta ao lugar onde Anna costumava ser vista. Frequenta bares, esquinas, pontos de prostituição. Pergunta por clientes violentos, por homens que já bateram em mulheres, por pessoas que sumiram de repente depois de outubro de 1988. Alguns nomes aparecem, muitas suspeitas surgem, mas nada sólido como prova. O tempo começa a fazer o que sempre faz, com casos assim: empurrar o arquivo devagar para o fundo da pilha. Do lado de fora, o mundo segue. Do lado de dentro da família, não. Os filhos crescem com a ausência da mãe. A imagem que eles têm dela é remontada por fotografias antigas, relatos fragmentados, lembranças de parentes. A polícia, quando é cobrada, não tem resposta clara. Ainda estamos investigando. Qualquer pista nova, avisamos. O crime de Anna vai escorregando, pouco a pouco, para a categoria mais temida por qualquer investigador. Cold Case. Arquivo frio. 2 anos se passam. É fevereiro de 1990. O jornal local, o Reading Eagle, decide relembrar o caso. Uma matéria é publicada pedindo ajuda da população, recapitulando o que aconteceu com Anna Jean Cain, tentando, mais uma vez, arrancar alguma informação de quem nunca falou, ou fazer alguém que sabe de algo finalmente se manifestar. Dias depois dessa publicação, algo chega à redação. Um envelope simples, endereçado ao jornal, sem remetente identificado. Dentro, uma carta assinada de forma genérica. A Concerned Citizen. Um cidadão preocupado. O texto da carta chama a atenção imediatamente. Não é só alguém dizendo, ouvi falar de tal coisa. Quem escreveu aquela carta dá detalhes que nunca foram divulgados publicamente. Detalhes da posição do corpo, da forma como o arame foi usado, de pequenas particularidades da cena que só a polícia e o assassino deveriam saber. Na redação, a reação é imediata. Aquilo não parece uma dica inocente, parece provocação. O jornal faz o que é esperado. Entrega a carta à Polícia Estadual da Pensilvânia. Do outro lado, os investigadores leem e chegam à mesma conclusão. A pessoa que escreveu aquilo sabe demais. Sabe como Anna foi morta, sabe elementos específicos que não constavam em nenhum texto divulgado ao público. Eles passam a trabalhar com uma hipótese perturbadora. O autor da carta não é um terceiro curioso. É o próprio assassino, se escondendo atrás da máscara de cidadão preocupado para tentar manipular a narrativa, testar a polícia, se sentir em controle da situação. Mas naquele momento, ainda não há como provar isso. O máximo que eles têm é um papel, um envelope e muitas suspeitas. Mesmo assim, eles tomam uma decisão que, sem saber, vai ser uma virada de chave décadas depois. Eles não só arquivam a carta, eles preservam o envelope como evidência biológica. Em 1990, selos ainda são lambidos. A pessoa que postou essa carta usou saliva para fechar o envelope, e saliva significa DNA. O envelope é guardado, etiquetado, armazenado junto ao caso de Anna. Anos mais tarde, quando a tecnologia de DNA avança, a polícia aproveita a chance. Um laboratório extrai material da parte selada do envelope e monta um perfil genético. O resultado é claro. O DNA da saliva no envelope bate com o DNA encontrado nas roupas de Anna lá atrás, em 1988. Aquele cidadão preocupado
É o mesmo homem que esteve em contato físico com Anna na noite em que ela foi morta. Isso confirma a suspeita. O autor da carta é o assassino. Ele não só matou, como escreveu para o jornal zombando, se colocando como observador externo, enquanto, na verdade, era ele mesmo o centro da história. Só falta um detalhe. O mais difícil de todos, o nome. O DNA é comparado com perfis de criminosos em bancos nacionais. Nada. Não há condenações anteriores que liguem aquele perfil a alguém específico. A cada nova atualização de banco, a cada expansão, o DNA é testado de novo. Sempre o mesmo resultado, sem correspondência. As décadas passam, a ciência avança, as técnicas de DNA ficam mais sensíveis, mais precisas, mais baratas. Novos crimes são resolvidos com esse tipo de prova. O caso de Anna é revisitado de tempos em tempos, mas sempre esbarra na mesma muralha. O DNA conta que existe um homem, mas não diz quem ele é. Até que, mais de 30 anos depois do crime, uma nova ferramenta entra no jogo: a genealogia genética investigativa. Se os bancos criminais não funcionam, por que não tentar algo diferente? Em vez de procurar o agressor em listas de criminosos, por que não procurar parentes dele em bancos de dados de genealogia, daqueles usados por pessoas comuns para descobrir origem familiar, ancestralidade, composição étnica? É isso que a polícia decide fazer. Eles levam o DNA do caso de Anna Jean Kane e da carta ao laboratório da Parabon Nanolabs, uma empresa especializada em perfis genéticos avançados e genealogia forense. Lá, os cientistas criam um perfil baseado em centenas de milhares de marcadores, muito mais detalhado do que os perfis usados no passado. Esse perfil é então comparado a bancos de genealogia. E, em vez de procurar um match perfeito com o agressor, o sistema começa a encontrar outra coisa: parentes distantes, primos de terceiro, quarto grau. Pessoas que não têm nada a ver com o crime, mas compartilham partes do DNA com o autor. A partir daí, entra uma segunda etapa, quase artesanal. Genealogistas começam a montar árvores familiares gigantescas, partindo desses parentes distantes. Eles sobem gerações, identificam ancestrais em comum, descem por outros ramos, tentam entender onde todos esses pequenos pedaços de DNA se cruzam. Vão cruzando sobrenomes, locais de nascimento, registros públicos. É um quebra-cabeça genealógico que mistura ciência, história de família e investigação criminal. Ao final desse processo, algumas possibilidades aparecem, mas um nome, em especial, se destaca como candidato principal: Scott Grimm. Ele morava na região de Hamburg, não muito longe de onde o corpo de Anna foi encontrado em 1988. Pela idade estimada, ele teria por volta de 26 anos na época do crime, a faixa etária que os investigadores sempre imaginaram para o agressor. E há mais um detalhe curioso. Anos depois do assassinato de Anna, Scott teve problemas com a justiça por enviar cartas de assédio e intimidação. Alguém que gosta de escrever, que usa cartas como forma de controle, ameaça, expressão. A combinação desses elementos acende um alerta. Mas para fechar, genealogia sozinha não basta. Ela aponta uma direção. A prova final precisa vir de uma comparação direta. O DNA de Scott Grimm, lado a lado com o DNA do agressor, extraído das roupas de Anna e da saliva no envelope. Há um problema. Quando a polícia finalmente chega a esse nome, Scott Grimm já está morto. Ele tinha morrido em 2018, aos 58 anos. Mesmo assim, não é impossível. Usando amostras biológicas obtidas dentro das vias legais, registros médicos, material guardado, fontes que a lei permite, o laboratório da Polícia Estadual da Pensilvânia consegue extrair um perfil genético de Scott Grimm. É esse perfil que vai para o confronto final. De um lado, o DNA que esteve nas roupas de Anna Jean Kane,
colhido em 1988 e guardado por décadas. Do outro, o DNA que esteve na saliva no selo do envelope enviado ao jornal em 1990. E agora, o DNA de Scott Grimm. Quando os resultados ficam prontos, as décadas de incerteza começam a ruir. Os perfis se alinham, as sequências batem. Não há margem razoável para dúvida. O mesmo homem que escreveu a carta como cidadão preocupado é o mesmo homem que deixou material biológico nas roupas de Anna. E esse homem é Scott Grimm. Em agosto de 2022, a Polícia Estadual da Pensilvânia e a Promotoria do Condado de Berks anunciam publicamente que o caso de Anna Jean Kane está resolvido. Não haverá julgamento, porque o autor já está morto. Não haverá sentença, não haverá cela, não haverá interrogatório em vídeo. Mas, do ponto de vista da verdade factual, da responsabilidade criminal, o nome está ali. O arquivo ganha um rosto. Para a polícia, o status do caso muda de sem autor conhecido para esclarecido por exceção. O autor foi identificado, mas não pôde ser processado por estar morto. Para a família de Anna, o impacto é outro. A filha dela, que era uma criança quando a mãe foi assassinada, agora é adulta. Ela recebe a notícia com uma mistura de sentimentos difíceis de desatar. Alívio por finalmente saber. Raiva por saber que ele viveu tantos anos em liberdade. Tristeza por não haver julgamento, nem testemunho em tribunal, nem pedido de desculpas, por mais vazio que fosse. Mas, mesmo assim, alguma coisa muda. Durante mais de 3 décadas, o assassino era um fantasma sem nome. Uma sombra que podia ser qualquer um. Um rosto sem rosto que se escondia em todas as memórias daquele domingo de 1988. Agora, ele tem um nome, uma foto, uma história de vida. Ele não é mais uma figura abstrata. É alguém específico, com histórico, com endereço, com morte registrada. E talvez o mais irônico de tudo, a peça que faltava para ligar esse homem ao crime não veio só das roupas de Anna. Veio da vaidade dele, da necessidade de escrever para o jornal, de se envolver na investigação, de tentar controlar a narrativa sob a máscara de preocupação. Ao lamber o selo daquele envelope, Scott Grimm nunca imaginou que estava deixando, colada no papel, a assinatura biológica que a ciência do futuro usaria contra ele. O caso de Anna Jean Kane acaba se tornando um símbolo de várias coisas ao mesmo tempo. Mostra como preservar evidências é crucial, mesmo quando a tecnologia ainda não é capaz de aproveitá-las. Mostra como a genealogia genética pode pegar um fio solto de DNA e rastrear famílias inteiras até chegar em um único nome. E mostra também como assassinos, que se acham intocáveis às vezes, plantam com as próprias mãos a semente da própria exposição. Em 1988, uma jovem de 26 anos foi deixada na beira de uma estrada de interior, como se a vida dela pudesse ser descartada no acostamento. Em 1990, o homem que fez isso escreveu uma carta, tentando se colocar acima da história, como se fosse observador e não protagonista. Em 2022, a combinação das duas coisas, o corpo abandonado e a carta arrogante, se junta ao que faltava. Um laboratório moderno, uma equipe de genealogia, uma polícia que não esqueceu o caso. Décadas depois, o selo de um envelope mostra aquilo que o papel sozinho não mostrava. O assassino sempre esteve ali, no próprio arquivo que ele tentou manipular. E para a família de Anna, para os filhos que cresceram carregando um espaço vazio, o que antes era só uma pergunta ganha, enfim, uma resposta, mesmo que tardia. Não é um final feliz, não devolve ninguém, não apaga o que aconteceu naquela manhã de outubro na Ontelaunee Trail Road, mas transforma um silêncio de 34 anos em algo que pode,
finalmente ser nomeado. Se você curte ver esses arquivos perdidos voltando à luz, já deixa o like e se inscreve no canal. No próximo episódio, a gente abre mais um arquivo que ficou esquecido por anos e vê até onde ele nos leva.